O que era para ser apenas mais um debate acadêmico se transformou em um espetáculo de humilhação pública para a intelectualidade progressista. Nicolas Ferreira foi convidado para um evento universitário, onde enfrentaria Leandro Carnal, um dos intelectuais mais respeitados da grande mídia. Mas o que parecia ser um debate justo logo revelou sua verdadeira intenção: desmoralizar Nicolas diante de uma plateia hostil. Karnal, com seu tom sarcástico e postura de superioridade, tentou usar todas as suas táticas para colocar Nicolas contra a parede. O historiador lançou suas provocações afiadas. Será que um deputado jovem pode realmente discutir história com um acadêmico renomado? Direita e pensamento crítico. Isso não é uma contradição? A plateia, tomada por estudantes progressistas, explodia em aplausos e risadas, confiantes de que Nicolas seria esmagado no debate. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém esperava. Nicolas não apenas resistiu às provocações, como desmontou cada argumento de Karnal com precisão cirúrgica. O que deveria ser um massacre contra Nicolas, acabou sendo um desastre para Karnal. A plateia que começou o evento rindo terminou em silêncio absoluto. E agora, você vai assistir ao momento exato em que Nicolas Ferreira destruiu um dos maiores intelectuais da esquerda diante dos seus próprios alunos. O auditório estava lotado. Estudantes e professores esperavam ansiosamente pelo debate entre o jovem deputado conservador Nicolas Ferreira e o renomado historiador Leandro Carnal. O evento prometia ser um confronto de ideias, mas nos bastidores, já estava claro que a intenção real era outra. Karnal, com seu tom sarcástico e olhar de superioridade, estava pronto para expor Nicolas como um político inexperiente, sem embasamento acadêmico. Desde o início, ficou evidente que a plateia estava contra o deputado. As risadas e os olhares de desprezo mostravam que acreditavam estar prestes a assistir um massacre intelectual. Mas o que ninguém esperava era que Nicolas não só responderia com precisão, como desmontaria cada argumento do professor diante dos seus próprios alunos. O que deveria ser um show de humilhação contra um deputado conservador, se transformou em um desastre para a intelectualidade progressista. E agora, você vai assistir ao momento exato em que um dos intelectuais mais respeitados da grande mídia foi refutado diante da própria plateia. Nicolas Ferreira entrou no auditório de cabeça erguida, ciente do que estava prestes a enfrentar. Leandro Carnal, já sentado no centro do palco, analisava o jovem com leve sorriso de canto. O historiador pegou o microfone e abriu o debate com ironia. Deputado, devo dizer que é um prazer vê-lo aqui. É raro encontrar alguém da sua linha ideológica participando de discussões acadêmicas. Afinal, a direita e o pensamento crítico são compatíveis. A plateia explodiu em risadas e aplausos. O tom da pergunta era claro. Karnal já começava o debate tentando desmoralizar Nicolas. Mas o deputado não se abalou. Pegou o microfone, sorriu levemente e rebateu sem hesitar. Professor Karnal, agradeço pelo convite, mas preciso discordar. Se a esquerda fosse realmente dona do pensamento crítico, não precisaria controlar universidades e intimidar qualquer um que pensa diferente. O silêncio foi imediato. Karnal, surpreso com a resposta afiada, ajeitou os óculos e decidiu contra-atacar. Interessante. Mas veja, deputado, o senhor fala muito sobre liberdade de expressão. No entanto, a direita que você defende tenta censurar professores e limitar debates. Como conciliar isso? A plateia voltou a vibrar, esperando que Nicolas ficasse sem resposta. Mas ele já estava preparado. Censura é quando o Estado proíbe alguém de falar. O que defendo é que ninguém seja obrigado a pagar por doutrinação disfarçada de aula. O senhor pode ter sua opinião, mas os alunos têm o direito de aprender história, não apenas ideologia política. A reação foi imediata. Murmúrios se espalharam pelo auditório. Alguns alunos pareciam incomodados com a resposta, enquanto outros demonstravam surpresa. Karnal percebeu que o jogo estava começando a virar e sabia que precisava mudar a abordagem. Ele respirou fundo e adotou um tom mais sério. Deputado, história é feita de interpretações. Não existe ensino neutro. O senhor fala em doutrinação, mas quem define o que é verdade e o que é manipulação? Nicolas não hesitou. Professor, a história pode ter interpretações, mas os fatos são objetivos. Quando professores deixam de ensinar acontecimentos e passam a criar narrativas ideológicas, isso não é educação, é militância. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos. Karnal percebeu que o confronto não seria tão fácil quanto esperava. Nicolas não era apenas um político. Ele estava preparado para desmontar cada provocação, e isso era algo que a plateia não havia previsto. O embate estava apenas começando. Leandro Carnal inclinou-se ligeiramente para a frente, ajustando os óculos, como se estivesse pronto para um movimento calculado. Ele sabia que precisaria elevar o nível do debate. Deputado, a história não é apenas uma sucessão de fatos, mas sim a interpretação do que significam. Quando a direita insiste nessa ideia de ensinar apenas os fatos, o que realmente quer é impor sua visão de mundo e chamar isso de neutralidade. Não seria essa uma tentativa disfarçada de censura? A plateia vibrou, vendo Karnal retomar o controle da discussão. Mas Nicolas Ferreira apenas sorriu de canto. Pegou o microfone e respondeu com a mesma firmeza. Professor, entendo sua preocupação, mas há um detalhe que não pode ser ignorado. O problema não é interpretar os fatos, mas distorcer a realidade para atender a uma narrativa ideológica. O que vemos hoje nas universidades não é ensino, é ativismo político dentro das salas de aula. O burburinho cresceu entre os estudantes. Karnal percebeu que Nicolas não estava se deixando levar pela sua retórica e decidiu aprofundar o ataque. Deputado, se ativismo político fosse um problema, não deveríamos também questionar as escolas militares? Afinal, elas têm uma forte influência ideológica e formam cidadãos dentro de um modelo específico. Ou será que a sua defesa da neutralidade vale apenas quando a narrativa não lhe convém? A provocação foi recebida com aplausos. Mas Nicolas já estava pronto para responder.
Escolas militares ensinam disciplina, hierarquia e valores que preparam os alunos para a vida. Elas não obrigam ninguém a repetir mantras políticos ou a seguir uma cartilha ideológica. A diferença é clara. Enquanto algumas universidades ensinam que o Brasil é um país estruturalmente racista e opressor, escolas militares ensinam matemática, história e português sem tentativas de doutrinação. Os murmúrios na plateia cresceram. Alguns alunos pareciam incomodados, enquanto outros acenavam em concordância. Karnal percebeu que Nicholas estava vencendo em um campo que deveria ser seu. Mas ele ainda tinha uma última tentativa de recuperar o controle. Deputado, sua crítica à academia é forte, mas um ponto me intriga. Você defende valores tradicionais e meritocracia, mas como explicar que grande parte dos intelectuais e acadêmicos não compartilham dessa visão? Seriam todos vítimas de um sistema opressor ou há uma razão pela qual os estudiosos tendem a ser mais progressistas? Nicholas ergueu as sobrancelhas levemente, como se já esperasse essa cartada. O senhor tocou em um ponto essencial. O motivo pelo qual a maioria dos acadêmicos parece alinhada com o progressismo não é porque ele seja mais inteligente, mas porque a universidade foi tomada por um sistema de pensamento único, onde discordar significa ser excluído. Não se trata de um consenso natural, mas de um ambiente onde a diversidade de pensamento foi substituída pela doutrinação. O silêncio no auditório foi ainda mais pesado dessa vez. Os próprios alunos começaram a perceber que o debate não estava tão unilateral quanto imaginaram. Karnal, sempre controlado, sorriu de forma tensa. Nicholas Ferreira estava conseguindo virar o jogo. E a parte mais intensa do embate ainda estava por vir. Leandro Karnal mantinha o sorriso controlado, mas quem o conhecia bem percebia o leve desconforto em sua postura. O debate já não estava mais sob seu controle. A plateia, antes completamente a seu favor, agora começava a dividir reações. Alguns estudantes sussurravam entre si, outros se entreolhavam, visivelmente surpresos com o rumo da conversa. Ele respirou fundo e decidiu tentar um novo ataque, algo mais pessoal. Deputado, percebo que você tem respostas afiadas e bem ensaiadas. Mas me pergunto, o senhor realmente acredita nisso ou apenas repete um discurso pronto para agradar sua base eleitoral? Afinal, a história nos ensina que líderes populistas sempre exploram o medo e a desinformação para manter o poder. Não seria esse o seu caso? As palmas e risadas da plateia voltaram. Karnal queria enquadrar Nicholas como um político artificial, alguém que apenas repetia frases de efeito sem um pensamento próprio. Mas Nicholas já esperava por esse tipo de provocação. Ele pegou o microfone com calma, olhou para a plateia e depois fixou os olhos em Karnal. Professor, respeito sua experiência acadêmica, mas vejo que sua tática agora não é mais rebater meus argumentos e sim desqualificar minha inteligência. Isso é típico de intelectuais que não sabem como lidar com a ascensão de novas lideranças conservadoras. O silêncio foi imediato. Karnal, que não esperava uma resposta tão direta, ficou por um momento sem palavras. Nicholas prosseguiu. Quando um conservador tem voz, vocês dizem que ele é populista. Quando um jovem se interessa por política e quer mudar algo, dizem que ele é um fantoche. O problema não sou eu, professor. O problema é que a esquerda está acostumada a ditar as regras do jogo sem ser questionada. Os murmúrios aumentaram na plateia. Karnal percebeu que estava diante de um risco real, perder o respeito de seus próprios alunos. Precisava recuperar a narrativa e, para isso, resolveu usar uma tática clássica. Se a esquerda está acostumada a ditar as regras, por que então os conservadores ganharam tanto espaço nos últimos anos? Será que a população de fato concorda com suas ideias ou apenas reagiu ao cansaço com a política tradicional? Nicholas não hesitou. A resposta é simples. A direita cresceu porque a esquerda abusou do seu poder. Criou um monopólio da verdade nas universidades, na imprensa, no entretenimento. Só que o povo acordou. O Brasil viu que estava sendo enganado por um sistema que pregava democracia, mas censurava qualquer um que pensasse diferente. Dessa vez, até mesmo alguns alunos progressistas não sabiam como reagir. Karnal, percebendo que sua estratégia estava falhando, tentou um último golpe. Mas deputado, sua base também não prega uma única visão de mundo? Afinal, quando falamos em conservadorismo, estamos falando de um conjunto fechado de valores. Onde está a tão falada liberdade que vocês defendem? Nicholas se ajeitou na cadeira e respondeu com firmeza. A diferença, professor, é que o conservadorismo não impõe nada a ninguém. Queremos que cada um viva sua vida como quiser, sem que o Estado force uma ideologia. A esquerda, por outro lado, não quer apenas existir. Quer obrigar todos a concordarem com suas pautas, e quem não aceita é rotulado como intolerante. O auditório, mais uma vez, ficou em silêncio. Aqueles que entraram na sala esperando um massacre contra Nicholas agora viam algo muito diferente. Ele não apenas enfrentava um dos intelectuais mais respeitados do país, como estava conseguindo dominar o debate. O embate chegava ao seu momento decisivo. E Karnal sabia que tinha apenas mais uma chance para reverter a situação. Leandro Karnal, sempre conhecido por sua elegância ao falar, agora mantinha uma postura mais rígida. Ele sabia que estava diante de um dos debates mais difíceis de sua carreira. O jovem deputado que muitos consideravam apenas um político inexperiente, havia mostrado que não estava ali para ser refutado com frases bonitas e argumentos vagos. Mas Karnal ainda tinha uma última cartada. Deputado, vivemos tempos difíceis. O Brasil está polarizado, e muitos jovens estão sendo arrastados por discursos extremistas de ambos os lados. O senhor não acha que seu posicionamento radical pode estar apenas aumentando essa divisão? Afinal, o que a história nos ensina é que o equilíbrio sempre vence no final. A pergunta foi feita com um tom de falsa neutralidade. Karnal tentava se colocar acima do debate, como se estivesse apenas alertando para os perigos do radicalismo. A plateia percebeu o movimento e esperava para ver como Nicholas responderia. O deputado segurou o microfone com firmeza, fez uma breve pausa e então respondeu de forma direta.
Professor, é curioso ouvir essa defesa do equilíbrio vinda de alguém que nunca criticou a radicalização da esquerda. Onde estava essa preocupação quando conservadores eram censurados, demitidos e perseguidos por suas opiniões? Onde estava esse chamado ao equilíbrio quando professores usavam suas salas de aula para promover ideologias ao invés de ensinar? O silêncio tomou conta do auditório. Karnal tentou manter a compostura, mas não pôde evitar o leve desconforto em seu rosto. Ele sabia que Nicholas havia tocado em um ponto sensível. A plateia, antes barulhenta e hostil, agora estava dividida. Alguns estudantes ainda torciam por Karnal, mas muitos estavam impressionados com a clareza e a firmeza do jovem deputado. Nicholas não parou por aí. O que a história nos ensina, professor, não é que o equilíbrio sempre vence. O que a história nos ensina é que aqueles que se recusam a lutar por seus valores acabam sendo dominados por aqueles que não têm escrúpulos. A direita aprendeu essa lição. O Brasil aprendeu essa lição. E é por isso que estamos aqui hoje, desafiando esse monopólio do pensamento que a esquerda tentou impor por tanto tempo. O impacto foi imediato. Dessa vez, a plateia não vibrou, não riu, não debochou. Muitos estudantes, antes confiantes na vitória fácil de Karnal, agora pareciam questionar o que haviam acabado de presenciar. O professor, por sua vez, respirou fundo e, sem ter muito o que responder, apenas sorriu de forma contida. O debate chegava ao fim. O moderador, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa, tentou encerrar rapidamente, agradecendo a presença de ambos os participantes. Mas todos ali sabiam a verdade. Nicholas Ferreira havia entrado em um território hostil e saído vencedor. O que deveria ser um espetáculo progressista para desmoralizar um jovem deputado conservador acabou se tornando um desastre para a intelectualidade progressista. O vídeo do debate rapidamente tomou conta da internet. Os cortes da discussão começaram a circular nas redes sociais, e a repercussão foi imediata. Nos trending topics, as hashtags começaram a subir rapidamente. Hashtag Nicholas Ferreira destrói Karnal. Hashtag o fim da hegemonia acadêmica. Hashtag a direita está viva. A repercussão na mídia foi absurda. Jornalistas aliados ao progressismo tentavam minimizar a derrota de Karnal, dizendo que Nicholas apenas usou frases populistas e sem profundidade. Mas os vídeos falavam por si. O público viu cada argumento ser desmontado e percebeu que a velha estratégia da esquerda de se colocar como intelectualmente superior não funcionava mais. O debate que começou como uma tentativa de desmoralizar Nicholas acabou expondo as fraquezas da narrativa progressista. E milhões de brasileiros perceberam a verdade.